agido por motivo de valor social, moral ou domínio violento de emoção. Eu tenho um laudo psiquiátrico que tem comprovando que o senhor Vilela de Alcântara é uma pessoa com problemas psiquiátricos. E tem um laudo de um exame cadavélico dizendo que ela foi atendida em outro local, diferente da advogada de acusação. Ela disse que ela atirou nas costas, ou seja, deveria ser alguém. No laudo consta que ela atirou aqui. E de acordo com a cena criada pelos peritos, e a altura também, sobre a altura, o jeito como ela caiu, poderia ter sido a própria, a mesma, que poderia ter se autoatirado. Tem um laudo. E aqui tem um laudo psiquiátrico, dizendo que o senhor Vilela, ele não tinha posse de suas sandálias. A acusação tem bem correta. Fiquei com a dúvida no depoimento da defesa, porque como mesmo a testemunha de empregada falou, o escritório era em casa, onde ela estava limpando, porque ele era advogado e no testemunho dela disse que o escritório era em casa. Como que, onde estava, eu queria saber onde estava Vilela nesse momento, que Camilo chega na casa dele e não se encontra, e a mulher está só em casa, se o escritório era a própria casa. Eu fiquei com essa dúvida no testemunho dela e outra coisinha também. Eu queria deixar bem claro que no artigo 135 da Constituição, do Código Penal, a omissão do socorro à vítima. Por que Vilela, seu marido, quando chegou em casa, não tentou socorrer a sua esposa? Afinal, estava no chão. De alguma maneira, porque não chamou ajuda. E é considerado um crime omissivo deixar de prestar socorro, deixar de prestar assistência quando possível fazer o sem risco pessoal. A criança abandonada. Bom, Rita não era uma criança. Vilela já encontrou sua amada esposa em casa nova. E em questão ao escritório, ele poderia muito bem ter um escritório em casa para casos mais simples, resolver em casa. Como ele não tem dizendo no texto se ele trabalhava em casa ou não. Não tem dizendo nada. Bom. Agora quero saber se os juízes estão aptos a julgar. Querem mais algum esclarecimento? Queria uma esclarecimento. A vizinha. A vizinha, ela disse que primeiramente ela ouviu 2 tiros na casa, depois 3 tiros. Eu queria só esse esclarecimento, que no depoimento dela ela disse que tinha ouvido escutado 2 tiros, depois 3. Aí gostaria de um esclarecimento. Bom, eu disse que primeiramente tinha ouvido um tiro e depois, somente depois que Camilo entrou a casa de Vilela, que socorreu um grito e após isso eu ouvi 2 tiros. De acordo com o roteiro acessível, qualquer início de processo institucional, a testemunha está afastada, não pode escutar nada nem da advogada, nem trocar informações com todos. Mas agora a advogada está conversando com a testemunha. Apelindo do professor e testemunhas entraram. Mas você não pode. Não pode trocar informações. Hoje você poderia muito bem induzi-la a tal resposta e ficar sabendo. Ela só disse que se dirigiu a mim para dizer que a pergunta seria para mim. Mas. Porque em momento algum ela não lembrou de ter falado isso.
Podia ser qualquer pessoa. Eu gostaria de saber, da doutora Laís, como ela sabia que a carta entregue na empresa foi escrita por Rita, se nem mesmo nenhuma das testemunhas sabiam de quem era, porque a carta não foi. Porque eu tenho as cartas, uma de Rita e a outra de Rita. Mas essas cartas, elas vinham com assinatura embaixo? Só uma assinatura. Uma com Rita, datando hora, dia e a assinatura. No dia E da a morte, outra no só caso. ela. No dia da morte. A de Vilela, que quem queria que era ele denunciar e ele disse falar assim, obrigada. A empregada, ela disse que quando encontrou a senhorita de volta, o senhor Vilela estava presente em casa. Só que a senhorita de volta da defesa disse que ele chegou depois e a viu morta. Ele estava presente no local ou ele chegou depois? Ele encontrou com a empregada. Ela disse que ele já estava em casa. Ela pode ter visto ele um momento antes, mas em compensação, a própria mesma disse que estava em cima. E que não, ela pode não ter visto quando ele saiu, se ele saiu, se ele não saiu. Eu gostaria de saber porque houve uma contradição de horários, porque a menina foi e disse que entregou a carta por volta da meio-dia e 1 hora. E ela disse que escutou que encontrou o corpo às 10h30. A carta será dada com horário de não. Porque provavelmente a empregada ela pode ter tirado a média da hora de acordo com o quadrado dele, não realmente olhando na hora. Então ela falou aproximadamente, porque ela acha que volta de tal, ela pode ter. Então, a doutora advogada de defesa está afirmando que ela não falou total verdade, que ela falou uma coisa que não sabia, porque como eu vejo está escuro, é 10 horas da noite, é 6 horas, sem ter a certeza, afirmando em um tribunal, dizendo uma hora exata, sem eu mesmo saber essa hora. Ela não disse a hora. Ela disse aproximadamente. Aproximadamente, ela não disse essa hora. Ela não foi usada, mas implicitamente na frase pode ficar subentendida. Mas algum esclarecimento não há para lugar. Vamos agora começar a leitura do quesito. A materialidade do fato. Se indica se realmente o fato ocorreu. Autoria ou participação. A autoria ou participação do réu, do qual estamos julgando, o senhor Vilela. Terceiro, se o acusado pode ser absolvido. Quarto, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Quinto, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. O Ministério Público tem algum esclarecimento? Eu só queria terminar de ler o artigo 135 da Constituição, que pelo visto a advogada doutora defensora não conhece. Como eu parei? Posições, por favor. A criança abandonada ou extrativada, ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo, um engueve iminente de perigo. Ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Visto que, quando eles chegam em casa, ela já estava morta, como pode ele socorrer alguém que já está morto? E outra, Só vale muito pedido. a empregada disse que já tinha visto o Benita e ela mesma foi providenciar, chamar a polícia alguma coisa. A senhora defensora tem mais alguma informação? Depoimento muito. Fala. Ele disse que ouviu os
quando foi Vilela, dizendo que como posso ter matado as duas pessoas que mais amo, mas se ele deixou, se ele ficou em uma parte da rua, visto que ele ainda, Camila ainda numa Vilela, e ele escutou isso, a que distância é essa que andou uma Vilela e tal, e ele ele escutou ele dizendo isso. Não sei se eu entendi bem Você não deixa claro em momento nenhum que foi atrás. mas quando o senhor Camilo A saiu testemunha da... provina, não agora vamos puxar o livro para decidir a solução desse problema. Por favor. O advogado. Deixa rolar direto, só evitar. O processo. Libera.